Bom dia, aula Direito Empresarial, aguardando vocês entrarem. Bom dia, podem ir entrando, a sala já está aberta. Aula 5, microempresas e empresas de pequeno porte. Bom dia, Beatriz, bom dia, Vitor, tudo bem? Estão de quarentena também? Estão de quarentena também ou estão trabalhando? Em casa. Médio? Eu estou de quarentena, Também. mas ando normal aqui para a UniFCV. Pamela. Bom dia, faltam 2, 3 minutinhos, mas já estou gravando. Bom dia. Se eu deixo aqui do. Bom dia, como é que tem sido a quarentena para vocês? Estão se adaptando a essa questão das aulas? Não? Não? Ah, que isso. Não, isso é verdade. Eu também estou estudando e trabalhando bem mais do que o presencial. Mas eu estou achando uma experiência interessante, entendeu? Bem mais corrida, também concordo. Bem mais corrido mesmo. Mas, mas faz parte, né? Eu acho que nesse momento difícil que todos nós estamos enfrentando, a gente tem que se adaptar com as dificuldades, com as mudanças, né? Até porque, segundo os dados aí, acredito que nesse mês de abril, impossível voltar às aulas. Né? Eu não sei se em maio, se isso vai ser possível, mas agora é certeza que não. Então, felizmente, a gente não está perdendo ainda calendário acadêmico, né? Então, isso, de qualquer forma, é importante para vocês. Eu acho que eu já até falei em sala de aula em outra oportunidade, que quando eu fiz direito, eu passei por 2 greves, uma de 6 meses e outra de 3 meses, que isso atrapalhou a minha formatura em um ano, na verdade. Eu era turma 2002 e acabei colando grau só em 2003. Claro que quando a gente é aluno, a gente acha, graças a Deus, que não tem aula. Mas depois, quando a gente cria um pouco de responsabilidade, a gente consegue ver o quanto isso me prejudicou, né? Foram um ano de trabalho, digamos, perdido, e que quando eu não tive aula, né, eu não achava nada, achava bom que eu trabalhava, então era bom para descansar, porque eu fiz direito noturno. Mas, por enquanto, né, nós não estamos perdendo nada. Então, falta um minutinho. Vocês conseguiram? Eu postei ontem à tarde os slides no Moodle para ajudar vocês. Vocês conseguiram dar uma olhada? Estão com eles abertos? Não? Eu também estou com ele aberto aqui. Eu vou, como a gente está tendo aula no Google Meet, depois eu recebo o link e vou postar lá no Moodle para vocês também. Mas eu também estou fazendo ali a gravação, que já vou liberar, pelo celular, que daí eu faço a edição e posto lá no meu canal, né? Porque aqui, como a gente pode estar tirando dúvida, respondendo uma coisa ou outra, então, às vezes, não fica muito interessante para quem não estava online, né? Ver, de repente, a nossa conversa. Então, por isso que eu vou estar fazendo uma,
uma dupla gravação, digamos assim, tanto aqui no Meets quanto no outro. Então, como são 10 horas, deixa eu liberar aqui a gravação do outro, e a gente já pode começar. Então, aula 5, o tema da nossa aula é microempresas e empresas de pequeno porte. Então, nosso material já está postado lá no Moodle, gostaria muito que vocês dessem uma olhada, e eu quero fazer uma explicação didática antes, para que vocês possam entender. Essa aula foi baseada no capítulo 39 do livro do Marlon Tomazetti, volume 1, e vocês podem estar pensando, mas Juliano, professor Juliano, se a gente estava lá no capítulo 4 e 5, por que a gente pulou para o 39? Então, deixa eu explicar para vocês. Na sequência, a gente terminou o conceito lá de empresário, conceito de não empresário. Espera uns 3 minutos, porque está errado no site? O link da aula? Poxa vida, será que eu mandei errado? No Moodle, sim. Poxa vida. Então, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se eu arrumo no Moodle agora. Eu não vou arrumar no Moodle agora não, que daí depois eu vou ter que postar mesmo de qualquer forma, beleza? Então, só explicando o porquê que a gente vai primeiro conversar sobre microempresa, empresa de pequeno porte, antes de conversar sobre empresário individual, MEI e EIRELI. Nós terminamos o conceito de empresário, o conceito de não empresário e o conceito de elemento da empresa. Eu acabei gravando os vídeos lá, né? Não ficou nada muito, digamos assim, nada muito profissional, mas a explicação, eu até assisti depois, a explicação ficou boa, entendeu? Acho que dá para vocês entenderem, assistirem mais que uma vez, e depois, evidentemente, que presencialmente eu quero retomar aquela conversa. Então, antes da gente, hoje seria para a gente começar a conversa sobre empresário individual. Só que como sempre surge dúvida sobre o ME e o EPP, eu achei melhor a gente trabalhar já isso até numa aula própria, trabalhar isso numa aula própria, porque quando a gente já for falar sobre empresário individual, isso aqui já vai estar resolvido. Beleza? Então, na verdade, mas por que no livro está no capítulo 39? Porque, infelizmente, quando o Tomazetti fez a edição, eu tenho as edições anteriores, né, eu tenho edição desde 2013, isso aqui foi uma atualização da legislação depois do lançamento do livro dele. Então, não dá para ele fazer uma atualização e mudar a ordem dos capítulos, né? Então, por isso que veio lá como sendo o capítulo 39. E ainda que a gente se esforce, nesse primeiro semestre a gente vai cumprir com louvor a nossa ementa. Então, nós vamos cumprir e vamos matar metade do livro dele. No segundo semestre, o livro dele, na parte lá de Sociedade Anônima, ele é bem profundo. Então, eu acredito que, por uma questão de carga horária, a gente não vai conseguir cumprir 25 capítulos de Sociedade Anônima. Então, o capítulo 39, que é microempresa, empresa de pequeno porte, é bem importante eu puxar para agora. Então, feitas essas explicações, eu não me lembro qual aluno também me disse que vocês não estão conseguindo acesso no livro pela Biblioteca da Saraiva, né? A bibliotecária mandou um comunicado que eles estão fazendo uma atualização, e por essa razão que o sistema está meio difícil aí de acesso. Mas aquele link que eu postei é o link direto para você, estando no Moodle, você clicar e cair direto na edição do livro na Biblioteca do Saraiva. Mas fiquem tranquilos, se não deu para você fazer a leitura do capítulo para hoje, façam depois. Os slides eu me baseei exatamente no capítulo 39 e tentei até ser um pouco prolixo, digamos assim, para que você tenha o material todo, se não for possível você fazer a leitura. Então, começando a nossa conversa, se você tiver com o slide aí, eu começo ali chamando de contextualização. Então, nessa parte de contextualização, eu quero contextualizar, eu quero te chamar a refletir o porquê da microempreendedor, o porquê das MEs, das microempresas, e o porquê da empresa de pequeno porte. Então, ali eu começo colocando para vocês que a maior parte das atividades empresariais no Brasil são de pequeno e médio porte.
Então, nós temos empresas grandes, mas eu não tenho aqui o percentual exato, mas a maioria, da maioria delas, elas se classificam em empresas de pequeno porte e médio porte. Então, desde a nossa Constituição de 88, lá no artigo 179, eu não transcrevi esse artigo, mas vocês podem fazer uma leitura, no artigo 179 da Constituição determinou que a União, os estados, municípios e o Distrito Federal instituirão um tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Mas tratamento simplificado do que, professor? Simplificado quanto às obrigações tributárias, simplificado quanto às obrigações administrativas, simplificado quanto às suas obrigações previdenciárias e até quanto às obrigações ou a possibilidade de acesso ao crédito. Para quem está acompanhando aí as medidas que o governo federal está tomando, vocês estão vendo que a questão lá do MEI está sendo tratada de forma diferente. Ele já tem medidas, você já pode lá, tem linhas de crédito para isso. Então, vejam que o que ele está fazendo para o MEI, para o pequeno empresário, não é porque ele é bonzinho, ele está fazendo porque existe uma determinação, uma garantia constitucional de que a União, estados, municípios, Distrito Federal despenderão um tratamento diferenciado para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Então, em razão dessa determinação do artigo 179 da Constituição Federal, o legislador conseguiu, no ano de 2006, fazer a edição da Lei Complementar 123/2006. Eu também coloquei o link para vocês lá no Moodle. Você vai dizer, mas Juliana, é para olhar a lei inteira? Não dá para, acredito que vocês não vão querer olhar a lei inteira, mas conforme a gente vai falando aqui, eu fui indicando nos slides, e vou estar aqui repassando para vocês, os artigos específicos da lei que dizem respeito ao que nos interessa a essa aula de microempresa, empresa de pequeno porte. Então, se precisar, acessem a lei lá como um todo. Se não, vão fazendo as anotações de acordo com os artigos aqui que eu anotei. Bom dia, pessoal. Quero também fazer uma ressalva, que até anotei ali no slide para vocês não esquecerem, que nessa nossa conversa de hoje, a palavra empresa, ela não vai estar sendo utilizada na forma técnica, como a gente acabou de conversar lá sobre o conceito de empresário. Ela vai ser empregada aqui como, de uma forma geral, como um termo de atividade econômica exercida ali pela possibilidade dos empresários individuais e EIRELIs. Então, a gente ainda não estudou empresário individual, nem MEI, nem EIRELI, mas hoje a gente vai conversar sobre microempresa e empresa de pequeno porte, porque é possível a gente conversar isso antes do microempresário, aliás, antes do empresário individual e antes da EIRELI. Então, no contexto geral, desde a nossa Constituição Federal já foi determinado de que fosse dispendido um tratamento diferenciado de ordem tributária, de ordem previdenciária, de ordem administrativa e até de ordem de crédito, quanto às microempresas e às empresas de pequeno porte. Entendeu? As microempresas, já a gente vai ver que o MEI se enquadra aqui como uma microempresa. Então, por esta razão, é que o governo federal tem tratado os MEIs, né, o MEI, de maneira diferenciada aí nessa liberação de crédito aí nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, vão fazendo as anotações, que é bem importante essa aula. Então, no item 1, então, vocês estão me perguntando do capítulo. Aquele link é o link do livro. Aguardem até segunda-feira, porque a bibliotecária falou que eles estão fazendo uma atualização na biblioteca virtual de Saraiva, e por essa razão que vocês estão tendo a dificuldade de acesso. Teve um outro aluno que me perguntou se eu já não tinha esse livro em PDF. Eu até acho que eu tenho, mas não estão aqui. Na minha casa eu tenho 2 notebooks, mas eu acho que não estão nesses aqui. Eles estão lá no servidor do meu escritório. Então, eu preciso ir lá no escritório resolver algumas coisas lá. Assim que eu for, eu dou uma olhada se eu encontro lá o livro em PDF. Se alguém encontrar, eu não sei se pelo tamanho do arquivo vai conseguir compartilhar ali no grupo de WhatsApp. Eu acho que não consegue. Eu acho que teria que fragmentar ou ter só o capítulo 39. Então, aquele link é do livro como todo. Eu até acho que eu tenho o livro inteiro. Não a edição atualizada, né? Mas a edição de 2018, que é até a que eu tenho. O livro esse aqui, ó. Livro do Marlon Tomazetti.
Entendeu? Então, a aula de hoje é baseada no capítulo 39 do Marlon Tomasetti. É o último capítulo do livro, entendeu? A minha edição é 2018, mas eu estou aguardando, estou procurando a edição atualizada para estar comprando. Mas fiquem tranquilos que todos os slides eu fui seguindo ali a sistemática, a didática do Marlon Tomasetti. Então, se você me acompanhar pelos slides ali, você não vai ter prejuízo, vai estar conseguindo acompanhar toda a aula. Beleza? Mas isso aí vai ser resolvido, esse link aí da Saraiva, fiquem tranquilos também. Então, no item 1, eu anotei ali, ó, item 1, enquadramento. Então, qual é o enquadramento dessa história de microempresa e empresa de pequeno porte? Então, lá na lei complementar, por que lei complementar? Não sei se vocês estão lembrados disso aí da matéria constitucional. Lei complementar são aquelas leis que vêm complementar matérias que estavam indicadas na Constituição, mas que dependiam de situações específicas. Então, eu mostrei para vocês que no artigo 179 veio a determinação de que fosse dispensado as microempresas e as empresas de pequeno porte um tratamento diferenciado. Então, por esta razão, foi necessário se fazer, por meio de lei complementar, uma lei que viesse a tratar essas situações específicas das MEs e das EPPs. Então, pegando essa lei, que eu coloquei o link lá direto do Senado para vocês, no artigo 3º, então, artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, ela vai trazer qual é o enquadramento, como é que eu sei que uma determinada atividade pode ser considerada microempresa, ou como é que eu sei que uma determinada atividade eu vou classificá-la como empresa de pequeno porte? Eu acho que é bem importante, se eu fosse você, eu faria essa anotação aí no seu caderno. ME é microempresa e EPP, empresa de pequeno porte. Se você conseguir acessar a lei, também fica fácil para você visualizar. Então, a microempresa, quando é que eu vou classificar uma atividade empresarial como microempresa? Quando a receita bruta, então aquilo que ela fatura bruto, não é líquido, bruto, seja igual ou inferior a R$360 mil. Então, todas aquelas atividades empresariais que tiverem faturamento bruto bruto igual ou inferior até 360 mil poderão, então veja, é uma possibilidade, poderão se enquadrar como microempresas. Calma que já já a gente vai ver as exclusões e alguns impedimentos. Aqui a gente está olhando o enquadramento de maneira bem geral. Então, as atividades empresariais que tenham faturamento bruto anual de até ou igual ou até 360 mil reais bruto poderão ser enquadradas como microempresas. Artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. E também, no artigo 3º, vai te dizer o que é uma empresa de pequeno porte. Então, uma empresa de pequeno porte é uma empresa que tenha faturamento superior a 360 mil reais bruto anual e inferior, microempresa e empresa de pequeno porte. A EPP, então, é faturamento superior a 360 mil reais e inferior a 4,8 milhões de reais. Então, para você poder, é uma possibilidade, não é uma obrigação, para você poder enquadrar uma atividade empresarial como microempresa, estou repetindo, então, para você poder enquadrar uma atividade, eu não estou falando sociedade, nada, eu estou falando atividade empresarial como microempresa, ela só poderá ter faturamento bruto de igual ou no máximo 360 mil reais. Então, se a sua atividade empresarial, veja que eu não estou me referindo a empresário individual, a MEI, a EIRELI, a sociedade limitada, eu não estou me referindo a nada, eu estou dizendo, se a sua atividade empresarial tiver faturamento bruto anual de no máximo, igual ou no máximo 360 mil reais, você poderá, a gente vai ver já já os impeditivos, você poderá se enquadrar, se você quiser, como microempresa. E se de repente o seu faturamento bruto anual for superior a 360 mil reais e inferior a 4,8 milhões, você poderá, é uma possibilidade, se você assim quiser, se enquadrar como empresa de pequeno porte. Então é bem fácil. Faça um quadro aí, ME até 360 mil reais bruto ano, EPP
acima de 360 até 4,8 milhões de reais. Ah, mas eu não me enquadro em nenhuma dessas, eu ganho 10 milhões de reais. Beleza, você vai ser qualquer outra coisa, menos empresa de pequeno porte. Entendem? Isso aqui é uma classificação legislativa para enquadramento, para simplificação da atividade empresarial. Se você fatura 10 milhões de reais, subentende-se que você tem condições de estar arcando aí com algumas dessas consequências de faturar 10 milhões de reais. Eu adoraria me enquadrar nessas consequências de faturar 10 milhões de reais ano, né? Não chego perto a isso. Então, o item 1 é só enquadramento de maneira genérica. Em microempresas, faturamento bruto anual igual ou até 360 mil reais. Empresas de pequeno porte, faturamento superior a 360 mil reais e até 4,8 milhões de reais. Façam essa anotação, isso está no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Dando continuidade, agora a gente vai conversar um pouquinho, até perder aqui alguns minutinhos, né, sobre as exclusões. Então, o item 2, ele está nomeado ali no meu slide como exclusões. Exclusões do quê? São aquelas atividades empresariais que não poderão, ainda que se classifiquem quanto ao faturamento, mas elas não poderão ser enquadradas nem como ME, nem como EPP, por impeditivos legais, que agora a gente vai ver certinho. Então, eu começo ali, ó, as exclusões, se você quiser acessar agora, elas estão no parágrafo 4º do artigo 3º. Então, começando aí essas exclusões, a primeira delas eu gostaria que você anotasse aí como número 1. Parece que é meio enfadonho, meio chato isso que eu vou falar, mas não é não. Se você acompanhar aqui comigo, você vai ver e fazer umas anotações certinhas, você vai ver que a matéria fica estudada em uma única aula. Então, a exclusão número 1, primeiro impedimento de você não poder se classificar, não poder se enquadrar como ME ou como EPP. Então, pessoa jurídica que tenha sócio ou titular de outra pessoa jurídica ou participe de outra PJ. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu, né, pessoa jurídica, eu empresário individual, né, pensando aqui em titular da atividade, ou eu, sociedade limitada, que tenha um sócio e participe de outra pessoa jurídica. Então, eu, empresário individual, sou só, né, nesse caso aqui, sou sócio de outra PJ, sou sócio de uma sociedade limitada. Eu não vou conseguir mais me enquadrar como ME. Ou EPP. Mas por que eu não vou considerar? Pode ver, se você tiver com o slide aberto, eu coloquei entre parênteses menorzinho a minha anotação ali. Porque se há sócio, né, se existe essa possibilidade de um indivíduo, pessoa físico-jurídica, estar participando, né, como titular ou como sócio de outra atividade, então, pera lá, quer dizer que você já você não precisa de tratamento diferenciado. Então, você está participando de duas atividades empresariais. Então, se isso ocorrer, então, se pessoa jurídica que tenha sócio titular de outra pessoa jurídica ou participe de outra PJ, não importa, nós não faremos, né, a lei não permite, o parágrafo 4º da 123 de 2006, não permite o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. Mas por quê, professor? Porque se você participa de duas atividades empresariais, quer dizer que você não é tão inocente assim, quer dizer que você não é tão pequeno assim, ainda que você possa imaginar que, mas espera lá, eu faturo muito pouco. Mas se você participa de duas atividades, quer dizer que não dá para você ter esse benefício. Vejam, a Lei Complementar 123/2006 veio tratar de forma diferenciada as microempresas e empresas de pequeno porte para fomentar, para ajudar, para simplificar essa categoria de classificação empresarial no Brasil. Então, se você é pessoa jurídica, né, que tenha sócio ou titular em outra pessoa jurídica, você não vai poder participar, você não vai poder ser ME ou EPP. Você perde esses benefícios, essa possibilidade de enquadramento. Então, anotem aí. A primeira exclusão é que você, pessoa jurídica, que tenha sócio ou titular de outra pessoa jurídica, ou participe ainda assim de outra PJ. Então, eu, empresário individual, sou sócio, né, eu não posso ser empresário individual duas vezes,
mas eu posso ser, por exemplo, uma Eireli. Então, se eu sou empresário individual e sou Eireli, eu perco esse benefício de ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Ah, mas por quê? Parágrafo 4º do artigo 3º. Ah, mas por que eu não posso isso? Porque a lei veio trazer um tratamento diferenciado para você. E já que você está conseguindo participar de 2 atividades empresariais, então você não está precisando de amparo aqui estatal, não está precisando que a legislação te dê aqui benefícios, entendam? Então, a Lei Complementar 123/2006, que criou o tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte, é para justamente dar esse amparo constitucional que vem desde lá do artigo 179, para que seja tratado de forma diferente as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, você, pessoa jurídica, que tem titular ou sócio, que participa de outra PJ, infelizmente, você vai estar excluído dessa possibilidade de conseguir o enquadramento como ME ou como EPP. Fizeram essa anotação, é a primeira exclusão. A segunda exclusão, para mim, ela parece um pouco óbvia, mas eu faço questão que você anote. Então, anote aí. Segundo impedimento de enquadramento. Pessoa jurídica que tenha, aqui no Brasil, filial, sucursal, agência, representação, não importa, mas, porém, a sede é em outro país. Você não vai poder conseguir junto aqui a nossa legislação empresarial, você não consegue um enquadramento como micro, ME ou EPP. Professor, por que não? Porque entende-se, eu coloquei ali entre parênteses para você, entende-se que se você tem uma sede em outro país, e você é uma filial, uma sucursal, subentende-se uma estrutura mais complexa, né? Então, pensando numa relação jurídica de pessoas jurídicas estrangeiras, não se justifica um tratamento diferenciado para você aqui no Brasil, concorda? Então, se você tem apenas filial aqui no Brasil, você pode ter, não tem problema nenhum, mas nós não vamos te conceder o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, não é esse o amparo constitucional, a gente não está pensando nisso. Então, a Lei Complementar 123/2006, o segundo impedimento para enquadramento são aquelas pessoas jurídicas que tenham filiais, sucursais, agências aqui no Brasil, mas a sede seja de outro país. Então, infelizmente, essas pessoas jurídicas não poderão se enquadrar como microempresas ou empresas de pequeno porte. É o segundo impedimento. O terceiro impedimento seria por exemplo, a Samsung. A Samsung é uma multinacional. Então, em sendo uma multinacional, na verdade, a Samsung, se eu não estou doido, né, a Samsung é uma sociedade anônima, uma SA. Uma SA, já a gente vai ver ali mais para frente aqui nas exclusões, que ela também não poderá ser ME ou EPP, por quê? Dada a sua complexidade de estrutura societária. Então, é uma grande empresa. Se é uma grande empresa, por que a gente vai dar para ela o benefício de se enquadrar aqui na Lei Complementar 123/2006? Não, ela vai ser o que ela quiser, ela vai ter a tributação, a questão previdenciária da forma normal. Nós não vamos tratá-la de forma diferenciada. Essa diferenciação do ME e do EPP é para ajudar a gente, é para facilitar, é para a gente ter quanto mais atividades empresariais enquadradas nessas duas categorias, para a gente poder fomentar essa atividade empresarial no Brasil. Então, enxerguem isso como um benefício. Foi lá uma determinação constitucional, mas hoje é um benefício para nós brasileiros, para você que quer exercer uma atividade empresarial. Então, o impedimento com certeza, a Samsung fatura mais do que 4,8 milhões de reais, de forma indiscutível, entendeu? Então, ela está excluída por várias razões, mas olhando aqui para a questão de ter sede em outro país, já se enquadraria aí a segunda exclusão que eu estou anotando. Se ela tem sede em outro país e apenas filial aqui no Brasil, nós não vamos conceder esse benefício dela se enquadrar como ME ou como EPP. Ela pode ser o que ela quiser, menos ME ou EPP. Combinado? A terceira exclusão, anotem aí, o terceiro impedimento. Sociedade que tenha sócio que seja inscrito como empresário individual. Aí você vai dizer assim, pera lá, mas ele não pode, então eu sou uma sociedade aqui, sou uma sociedade limitada. Eu não posso me enquadrar como ME se eu tiver um sócio que já
né, que seja empresário individual, uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, espera lá um pouquinho. Nós estamos pensando em uma legislação que veio trazer benefícios à atividade empresarial no Brasil. Se nós queremos trazer benefícios, então a gente quer trazer benefício a uma determinada classe que se enquadra, segundo o meu item lá, item 1, se enquadra a um faturamento bruto. Concordam? Então, vejam bem, o terceiro impedimento, estou dizendo assim para vocês, não será enquadrado como ME ou como EPP uma sociedade, então, mais do que uma pessoa, que tenha sócio, um deles, pelo menos, seja empresário individual que já se enquadrou como ME ou como EPP. O empresário individual, por ele ser sozinho, ele é muito mais fácil de se enquadrar como ME ou como EPP. Não quer dizer que é uma obrigação, não quer dizer que ele é pequeno. Uma das primeiras coisas que eu quero desconstruir com vocês na próxima aula é de que o empresário individual ele é pequeno. Não tem nada a ver uma coisa com outra, só quer dizer que ele é sozinho, não quer dizer nada. Então, se eu sou uma sociedade que tem um dos sócios que já é empresário individual, então veja, ele já participa de uma outra atividade empresarial, e ele tem lá o benefício de ser ME ou EPP, eu não posso permitir que essa sociedade seja enquadrada como ME ou como EPP, porque daí eu estaria, tipo assim, estendendo esse benefício a duas atividades empresariais, entendeu? E aqui eu faço a anotação pensando ali que ultrapasse os limites de faturamento. Por que isso? Então, vejam lá. Digamos que eu fosse... deixa eu ver quem está aqui na sala, que eu vou pegar o nome de alguém. Digamos que eu fosse... pessoas. Digamos que eu fosse sócio do Augusto, entendeu? Então, eu sou sócio do Augusto. Eu e o Augusto, nós temos uma atividade empresarial e que ela já digamos que a gente abrimos um bar, entendeu? E esse bar, ele já conseguiu enquadramento como microempresa ou empresas de pequeno, vamos colocar como ME, né? Fatura até 360 mil reais ano. Então, digamos que nosso bar lhe deu muito lucro e ele chegou aí no limite dos 360 mil reais. Então, a gente já estaria quase se desenquadrando. Então, o que o legislador pensou nesse impedimento? Aí, o que o Juliano poderia fazer? O Juliano poderia abrir um empresário individual para começar a faturar lá também. Então, como se fosse uma divisão de faturamento, ou seja, eu estaria burlando o direito tributário. Então, é por esta razão que esse item 3 é uma proibição de enquadramento. Então, você, sociedade, que tenha pelo menos um dos sócios que já se enquadre lá como ME ou como EPP, você não vai poder se enquadrar como ME ou como EPP. Vamos abrir, né, Augusta? Mas um bar acho difícil faturar 360 mil reais, né? Vai ter que ser um mega bar. Não é impossível, mas acho difícil, né? Então, anotaram aí? O terceiro impedimento é de uma sociedade que tenha pelo menos um dos sócios, pelo menos um, que já tenha se valido desse benefício de se enquadrar como ME ou como EPP, por exemplo, como empresário individual. O critério aqui legal, a lei está tomando a cautela de não beneficiar duas atividades empresariais, entendem? Nós temos um critério aqui de faturamento, né? Então, ME até igual a 360 mil reais, acima de 360 mil e até 4,8 milhões de reais, empresas de pequeno porte. Então, nós não poderemos burlar essa classificação, esse enquadramento. Então, que fique claro. Então, o terceiro impedimento é de uma sociedade que tenha pelo menos um dos sócios que já se beneficiou desse enquadramento aí como ME ou como EPP, por exemplo, como sendo empresário individual. Anotaram? É importante. É importante entender também que são depois não consegue refletir, não consegue raciocinar sobre a coisa. Quarto impedimento para enquadramento. Não se admite o enquadramento de sociedade cujo sócio ou titular, quando aqui a legislação está falando em sócio titular, quando a lei complementar foi feita em 2006, a EIRELI ela ainda era chamada de sociedade unipessoal. Embora hoje esse termo esteja quase que superado, né, a gente já tem até enunciado aí da Jornada de Direito Civil, dizendo que a EIRELI só poderá ser constituída por pessoa física,
mas na época aqui dessa promulgação da Lei Complementar 126, doutrinariamente a gente chama, né, Eireli de sociedade unipessoal. Então, por isso que aqui vai aparecer, ó, sociedade cujo sócio. Então, sócio é uma sociedade limitada, uma sociedade anônima não, porque já não dá, né? Então, cujo sócio ou titular participe com mais de 10% do capital social de outra sociedade. Então, eu participo aqui de uma sociedade limitada e participo ali de uma outra sociedade limitada com mais de 10%. Ou seja, cuja receita bruta ultrapasse os limites de enquadramento. Então, se isso acontecer, eu não vou poder me enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte. Mas você participa só com 10% do outro capital, Juliano. Por que a lei está tomando essa cautela? A lei, eu até coloquei ali entre parênteses para você poder refletir um pouquinho. A lei está imaginando que se você tem mais que 10% de outra sociedade, então quer dizer que essa representação ela já não é tão inexpressiva. Já quer dizer que ela é expressiva sim, entendeu? Então, em sendo expressiva, pera lá, se você já vai ter um benefício aqui, e na outra você já tem um benefício que você está, né, digamos assim, se eu tenho 12% de uma sociedade, ali você já está tendo um benefício indireto do enquadramento. Então, essa daqui você não vai poder enquadrar mais uma vez como microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, anotem ali. Sociedade cujo sócio titular participe com mais de 10% do capital, né, capital social de outra sociedade, cuja receita global ultrapasse os limites de enquadramento. Então, eu não, essa aqui, eu não poderei enquadrar ela como ME ou como EPP, porque eu já estou tendo benefício naquela lá que eu tenho mais de 10% do capital social. Quarto impedimento para enquadramento. Você vai dizer assim, eu não vou lembrar de tudo isso. Não é para você lembrar mesmo, isso aí está no parágrafo 4º do artigo 3º da lei complementar. Agora, se você não dialogar, não refletir aqui comigo, quando você for fazer, vai para o mudo também, vai para o mudo. Mas é importante você fazer esse raciocínio aqui comigo, porque numa prova, né, a gente ainda não sabe, aliás, a gente sabe, né, a avaliação do segundo bimestre vai ser repetida a nota no primeiro. Então, evidentemente que você vai poder, penso eu, que vai poder fazer a prova com a legislação seca. Então, tem uma assertiva lá que está falando dos impedimentos de enquadramento de ME. Eu não vou lembrar. Claro que você não vai lembrar, você vai abrir a lei complementar, buscar o artigo 3º, parágrafo 4º e olhar os impedimentos. Mas aqui em aula eu estou passando um a um com vocês. Então, esse que a gente acabou de conversar é o quarto impedimento. Quinto impedimento, não se admite pessoa jurídica no qual sócio ou titular, então aqui eu estou pensando em uma sociedade, ou uma daquelas atividades que eu consigo exercer de forma individual, empresário individual não, porque esse aqui eu terei que eu mesmo exercer a própria atividade, mas uma Eireli, por exemplo, uma Eireli eu posso ter um administrador que seja uma outra pessoa que não eu. Então, voltando aqui, pessoa jurídica no qual sócio ou titular seja administrador de sociedade. Então, eu sou sócio aqui de uma pessoa jurídica ou eu sou titular aqui de uma atividade, uma Eireli, por exemplo. Mas eu sou sócio, eu sou administrador de uma outra sociedade, cuja receita somada, qual receita? A receita daquela sociedade e a receita aqui dessa daqui que eu faço parte, ou como sociedade ou como Eireli. Se essas duas receitas ultrapassarem o limite de enquadramento, eu também não vou poder enquadrar esta pessoa jurídica aqui como ME ou como EPP. Por que não, Juliano? Não vai poder, porque a lei está imaginando que se você é administrador lá de uma outra pessoa jurídica, de uma outra sociedade, o que acontece? Você já tem ali, você já está conseguindo, você já tem conhecimento ali daqueles benefícios. Então, se ali você não ultrapassar o limite, e aqui também não, nessa somatória, ficar dentro aqui do enquadramento, então é ME e ME lá, então as duas juntas no máximo vai poder faturar 360 mil. É ME ou é EPP? Bom, uma é 4,8, a outra é 360 mil. Então, respeitando os limites de cada uma, se aqui, essa daqui, você for sócio titular e na outra você for administrador, essa daqui vai se prejudicar se o limite ultrapassar. Então, mas isso aí está muito complicado. Gente, esses são impeditivos, por quê?
A lei complementar, nós tomamos a cautela de fazer o quê? Nós queremos que ela venha trazer benefício a quem se enquadre. Então, na verdade, nós estamos colocando aqui algumas regras, nós não, né? O legislador colocou algumas regras para realmente se enquadrar como ME ou como EPP quem tenha direito. Se você não tiver direito, então você vai ficar fora aqui desse regime diferenciado. Não tem nenhum problema, gente. Se você não for ME ou for EPP, você vai ter a sua atividade normal. É que no ME e no EPP você vai ter benefícios de ordem trabalhista, previdenciária e tributária, que já já a gente vai chegar nos benefícios. Por enquanto, a gente está trabalhando as exclusões que estão lá no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2006. Então, esse é o quinto impedimento. Pessoa jurídica do qual sócio titular seja sócio administrador de uma outra sociedade, desde que, se esses dois faturamentos, as duas receitas ultrapassarem o benefício, essa daqui não poderá se enquadrar. Se não ultrapassar, digamos que aquela lá está dentro do regime de faturamento, eu não cheguei, é uma ME, não cheguei nos 360 mil, cheguei a 250. Onde eu acho essa lei no VAD? Procura lá no final. Se você estiver com o Moodle aberto, eu coloquei o link do Senado. Lei Complementar 123 de 2006. Ela vai estar logo depois do Código Civil, eu imagino, entendeu? Porque ela é bem importante aqui para a parte empresarial. Se não, clica ali no link que eu coloquei no Moodle que você cai direto no Senado, entendeu? Isso aí vai ser importante para você fazer sua prova depois. Por isso que eu estou tomando cuidado de passar cada um dos impedimentos aqui. Eu sei que você não vai lembrar um a um, mas você vai ter uma ligeira noção e, quando precisar, vai saber onde está. Então, está no parágrafo 4º do artigo 3º da LC 123 de 2006. Tem uma lei complementar que veio complementar lá o artigo 179 da Constituição Federal. Sexto impedimento, não se admite cooperativas. Ah, por que não se admite cooperativas, Juliana? Porque as cooperativas, a gente vai ver depois, ela tem uma lei própria que especifica a sua formação, a sua constituição. Ali eu coloquei uma ressalva. Não se admite cooperativas, salvo as de consumo. Juliano, mas o que é uma cooperativa de consumo? Cooperativa de consumo são aquelas pessoas que se juntam para comprar um determinado produto, uma determinada prestação de serviço um pouco mais barato. Então, quando é uma cooperativa de consumo, aí a gente consegue fazer enquadramento dela como ME ou como EPP, porque seria um benefício legal. Agora, uma cooperativa, sabe por quê? Imaginem vocês, claro que vai estourar o faturamento, mas se não estourasse, pega lá Cocamar, Coamo, Sicredi, Cicobi. Imaginem vocês, se elas não estourassem o faturamento, elas poderem ser uma ME ou uma EPP, não é justo. Não é justo. Então, claro que elas vão ser excluídas por uma questão de faturamento. Mas digamos que não fosse excluída por uma questão de faturamento. A gente não poderia enquadrá-las porque elas são cooperativas. E o sexto impedimento, a sexta exclusão, é que a gente não vai enquadrar cooperativas como microempresa ou empresa de pequeno porte, salvo aquelas cooperativas de consumo. A sociedade por ações, aqui tome cuidado com uma coisinha. Eu até tinha escrito errado no slide, consertei. O impedimento do parágrafo 4º é contra as sociedades por ações. Você vai dizer, mas Juliano, eu só conheço as SAs. Realmente aqui no Brasil, nós temos apenas duas modalidades de sociedade por ações. A comandita por ações e a sociedade anônima. A comandita por ações, ela está em desuso no direito brasileiro. Então, regra geral, sobraria realmente somente a sociedade anônima. Mas, como nós estamos pensando aqui em enquadramento, né, exclusão de enquadramento, então podem ver que eu anotei ali. Não se admite cooperativa e sociedade por ações. Se você quiser colocar entre parênteses SA, fique aí a seu dispor. Eu estou fazendo a anotação correta. Mas por que a gente não vai admitir as cooperativas e as sociedades por ações como sendo ME ou como EPP? As cooperativas que têm lei específica que trata delas, né? Então não precisa de regime de tratamento diferenciado. E as sociedades por ações, se você pegar lá a sociedade anônima, que é a lei 6.404/76, a gente já parte de uma estrutura complexa de formação, complexa quanto a tamanho, complexa quanto uma série de coisas. Então, por que eu, legislador, vou dispensar um tratamento diferenciado a uma sociedade por ação, sendo que ela tem uma estrutura complexa? Se ela tem uma estrutura complexa, ela não pode se enquadrar como ME ou como EPP. Então, vejam que
que é o sexto impedimento. Não se enquadrarão como microempresa ou empresa de pequeno porte as cooperativas, salvas de consumo, e as sociedades por ações. Anotem isso aí que é importante para vocês. Sétimo impedimento. Logo a gente está acabando já os impedimentos. Dada a complexidade da sua estrutura, não se admite sociedade que resulte, ou seja, remanescente, de cisão de qualquer outra pessoa jurídica. Então, digamos que a gente tenha uma sociedade, sei lá, uma sociedade limitada enorme e que ela foi desmembrada, ela foi dividida em outras sociedades, né, por uma questão lá interna delas, lá fizeram a coisa bonitinha na junta comercial. Então, se isso acontecer, nós não vamos admitir o desmembramento, o enquadramento dela como ME ou como EPP. Mas, Juliano, isso é injusto, porque de repente eu participava de uma sociedade limitada que era enorme, e justamente a gente fez a cisão, o desmembramento, ficou só eu e um dos sócios em uma sociedade limitada agora menor, e que o nosso faturamento se enquadre aí dentro do ME ou dentro do EPP. Então, vamos fazer a anotação completa. A anotação completa aqui. A gente não admite enquadramento de uma sociedade que seja desmembrada, seja feita a cisão em uma outra sociedade, entendeu? Pelo período de 5 anos. Então, pelo período de 5 anos anteriores, ou seja, 5 anos do seu pedido de enquadramento, eu vou olhar se você está vindo de uma cisão, de um desmembramento empresarial. Ah, por quê? Porque senão seria fácil. Eu pegaria uma sociedade limitada com 10 sócios, dividiria em outras 5 sociedades de 2 sócios cada uma e enquadrava de cara já na Lei Complementar 123/2006 e com isso conseguiria o benefício de ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, quando o legislador pensou nisso, ele pensou, pera lá, eu não posso dispensar um tratamento diferenciado para esse tipo de divisão, para esse tipo de cisão empresarial, porque senão poderia ser utilizado como subterfúgio tributário. Então, eu faria isso para me dar bem. Então, o que o legislador pensou? Eu vou permitir, mas eu vou colocar o impeditivo de prazo. Então, se uma dessas empresas, dessas atividades empresariais, vierem a me pedir um enquadramento como ME ou como EPP, eu vou olhar se ela está vindo de um desmembramento ou de uma cisão empresarial. Se ela estiver vindo de uma cisão, de uma divisão empresarial, ela vai ter que respeitar o prazo de 5 anos anteriores a esse pedido. Eu vou ter que negar o pedido dela. Por quê? 5 anos para que realmente eu possa, você possa se beneficiar desse enquadramento diferenciado de ME ou de EPP. Então, façam essa anotação. Então, uma pessoa jurídica que tenha a origem dela de uma cisão, de um desmembramento de outra pessoa jurídica, ela só vai poder se enquadrar como ME ou como EPP 5 anos depois dessa cisão. Por quê? Para que isso não seja utilizado como subterfúgio, como forma de burlar aí o direito tributário. A Lei Complementar 123, gente, é um benefício dentro do direito empresarial. Se é um benefício, eu não posso aplicar a todo mundo, eu tenho que aplicar realmente quem se enquadre. Então, fizeram a anotação? 8º, nossa, Juliano, hoje você vai falar só das exclusões. Não, fiquem tranquilos, que já a gente muda daqui das exclusões, mas é bem importante você entender essas exclusões, porque depois você vai pegar a lei e vai falar, nossa, mas quanta coisa que tinha aqui. Eu estou passando caso a caso com vocês e depois a gente tira as dúvidas. 8º, por envolver o interesse público maior, e por isso estão sujeitas a uma fiscalização muito diferenciada, não poderão ser enquadradas como ME ou como EPP. Eu fiz uma lista ali, você quer anotar? Então, vejam lá. Sociedades que exerçam atividades como banco comercial ou banco de investimento ou de desenvolvimento. Os bancos. Eu não posso deixar eles se enquadrarem como ME ou como EPP. Por que não? Porque precisam de uma fiscalização muito maior, né? Tem lei própria para isso. Então, como o interesse público é maior, eu não posso deixar que eles tenham aí um enquadramento diferenciado e um benefício para ser ME ou EPP, gente. Então, anotem aí. Aquelas empresas, aquelas atividades empresariais que tenham um interesse público maior, elas não poderão se valerem desse enquadramento, porque a fiscalização o enquadramento é diferente. Então, o primeiro deles que eu estou colocando aqui para vocês é sociedades que exerçam como banco
comercial, ou banco de investimento, ou banco de desenvolvimento. Não vai poder ser ME nem EPP. Ah, por quê? Porque tem um interesse público maior envolvido, eu não quero beneficiar, eu não posso fazer isso aí, entendeu? Uma segunda classificação aqui dentro desse interesse público maior, Caixa Econômica e Sociedade de Crédito, também não. Por que não? Porque tem um interesse público maior envolvido e eu não posso permitir que essas empresas participem aqui desse benefício da Lei Complementar 123 de 2006. Empresas de financiamento ou investimento imobiliário e de câmbio, pelo amor de Deus, tem interesse público envolvido e eu não posso permitir que elas se enquadrem como ME ou como EPP. Empresas de arrendamento mercantil, talvez não esteja aí muito no dia a dia de vocês, e hoje essa modalidade de arrendamento mercantil, o antigo leasing, gente, que fazia-se muito de veículos, né, hoje está em desuso. Depois, mais para frente, a gente vai ter uma disciplina, salvo engano, no terceiro, quarto, acho que é no quinto ou sexto semestre, que é Direito dos Negócios, salvo engano. Essa disciplina, quem vai trabalhar ela, se não houver alteração, sou eu. E nessa disciplina do Direito dos Negócios, a gente vai conversar sobre arrendamento mercantil e leasing. Então, quando a gente for falar disso, eu vou lembrar vocês. Olha, uma empresa que seja exclusivamente de leasing, de arrendamento mercantil, ainda que ela se enquadre lá no critério faturamento, ela tem um impeditivo legal, pelo parágrafo 4º, que ela não vai poder ser ME ou EPP. Ah, por quê? Porque existe um interesse público maior envolvido. Então, é uma exclusão da lei. Seguros privados. A parte securitária, a gente tem lei própria que regulamenta isso. Então, de forma quase que indiscutível, a gente não pode dar esse benefício da lei complementar, né? Ter aqui uma isenção tributária, um regime diferenciado para uma seguradora, né? Pelo amor de Deus. Então, isso aqui fica fácil de se pensar. Empresas de capitalização ou previdência complementar. Vocês podem ver que todos esses impeditivos aqui, embora eu tenha desmembrado para ficar mais fácil para a gente conversar aqui, você pode ver que quase todas essas atividades, elas estão envolvendo aqui grandes faturamentos, grandes grupos, na verdade é interesse público envolvido. Sabe por quê? Porque essas categorias, elas têm leis próprias que dependem de autorização estatal até para funcionar. Então, se elas dependem de autorização estatal para funcionar, eu não posso deixar que ela venha vir a ser beneficiada aqui de uma lei complementar que veio trazer benefícios aqui a quem se enquadra em um faturamento menor, gente. Então, por isso de todos aqueles outros impedimentos, estão lembrados lá? Ah, da cisão de duas de empresas em outra. Não pode. Por quê? Porque senão vai burlar o direito tributário. Agora, esse ranking aqui de empresas que lidam com financiamento, com arrendamento mercantil, com seguro. Não dá. Esse pessoal faz o que eles quiserem, mas não pode ser ME nem EPP. Esse aqui é o 8º critério de impedimento. 9º, acredito eu que seja o último impedimento. Eu não falei lá no começo que eram 9, senão vocês iam ficar desanimados. Então, 9º, não se admite também pessoa jurídica cujos seus titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação ou habitualidade. Então, pera lá. O que é isso? Aqui está dizendo que uma pessoa jurídica que tem um sócio, então eu sou sócio de uma sociedade limitada, ou eu sou titular de uma EIRELI, que guarde cumulativamente, ou seja, eu estou contratando um determinado serviço, só que esse serviço, entendeu? Essa empresa que eu sou sócio, essa sociedade limitada que eu sou sócio, guarde com essa contratação uma relação de direito do trabalho. Não é possível enquadrar, então, essa pessoa jurídica como microempresa ou empresa de pequeno porte. Juliano, por que não? Aqui, o que o legislador pensou? Se essa sociedade já tem ali com aquele prestador de serviço, né, uma relação no direito do trabalho, então, pera lá, eu não posso acumular isso aqui e permitir que esse sócio, esse titular da atividade, venha se beneficiar da Lei Complementar 123 de 2006. Ah, por que não? Porque se eu tenho aqui uma relação de trabalho de forma acumulada, gente, de forma acumulativa, evidentemente que eu tenho interesse envolvido. Então, se eu tenho interesse envolvido, né, então, de qualquer maneira, eu vou me beneficiar aqui, eu vou fazer uma escrituração diferenciada, eu vou conseguir uma tributação menor, que é o Simples Nacional, eu vou conseguir algumas isenções aqui, então não seria justo.
Então, esse é o último critério, é o mais difícil de acontecer, mas o legislador tomou a cautela de colocar isso aqui como impedimento. Então, pessoa jurídica que tenha sócio titular, que guarde de forma acumulada a relação empregatícia com quem ali eu estou contratando o serviço, eu não vou poder permitir o enquadramento dessa sociedade, dessa pessoa jurídica, como ME ou como empresa de pequeno porte. Esse é o último impedimento. Espero que vocês tenham anotado todos eles. Ah, mas eu não vou lembrar. Fiquem tranquilos. Estão todos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Era importante eu conversar cada um deles com vocês, mas é importante você saber onde está, que quando alguém lhe fizer uma pergunta, ou você tiver uma situação dessa em concreto para analisar, abra lá, Lei Complementar 123, busque lá artigo 3º, parágrafo 4º. Todos esses impeditivos, essas situações que a gente acabou de conversar, que são 9 ao todos, não poderá ter o enquadramento como microempresa ou como empresa de pequeno porte. Então, até agora, a gente só conversou sobre o enquadramento e sobre o impedimento, sobre as exclusões de enquadramento dessas 9 negativas, né, de enquadramento que o legislador já colocou, já está tudo certinho ali, é só você olhar o parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Então, dando continuidade à nossa conversa, à nossa aula de hoje, então no item 3, vamos ver finalmente qual é esse tratamento diferenciado, né? Até agora você só falou, deixou a gente na vontade, mas a gente ainda não entendeu o que é esse tratamento diferenciado. Então, esse tratamento diferenciado que a Lei Complementar 123/2006 traz aqui para a microempresa e para a empresa de pequeno porte, são regras diferenciadas com relação ao registro dela, ao protesto de títulos envolvendo elas, ao acesso de crédito ao mercado e até ao juizado especial cível de pequenas causas. Então, esse regime diferenciado, eu venho dissecando, eu venho desmembrando ele em outros aqui para que você possa entender. Então, eu fiz uma subclasse no item 3 desse tratamento diferenciado, que eu vou conversar cada uma dessas classificações com vocês. A primeira delas é o tratamento tributário. Então, qual é o tratamento tributário diferenciado para uma ME ou uma EPP? Então, lá no artigo 13, então anotem aí, o tratamento tributário diferenciado da ME ou da EPP está no artigo 13. E lá no artigo 13, ele criou uma unificação de impostos, que é o famoso Simples Nacional. Então, eu listei ali, eu tenho certeza que o professor Gilberto, vocês já trabalharam tudo isso aí com ele lá no direito tributário, não é a minha praia, mas a gente tem que entender um pouquinho, né? Até porque eu também sou empresário, então, ainda que estou quase deixando de ser empresário, mas não tiveram ainda, mas vão ter, entendeu? Então, esse enquadramento tributário, eu listei ali, ó, imposto de renda de pessoa jurídica, IPI, imposto de produto industrializado, CSLL, então contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, o PIS/PASEP, o ICMS e o ISS. Se você for ME ou EPP, você vai recolher tudo isso numa única guia chamada Simples Nacional. Então, o tratamento diferenciado do ME e do EPP de ordem tributária é a possibilidade de você recolher todos esses impostos em uma única guia chamada Simples Nacional. Esse é o tratamento diferenciado à ME ou às empresas de pequeno porte no Brasil. Isso é muito bom, gente. Isso facilitou bastante. Você vai dizer, mas isso aí era problema do contador. Talvez fosse problema do contador fazer todas essas guias, mas era sua questão aqui como empresário fazer todos esses recolhimentos. Hoje, no regime diferenciado da Lei Complementar 123/2006, se você for ME ou EPP, você consegue fazer todo esse pagamento em uma única guia chamada Simples Nacional. É uma simplificação, gente, é uma facilitação para essas pessoas, essas atividades empresariais que consigam se enquadrar em microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, primeiro tratamento diferenciado, tratamento tributário Simples Nacional.
Eu coloquei ali, acho que é slide 16, um fique sabendo. O que é um fique sabendo? Coloquei ali, ó. Apesar de toda essa simplificação, é certo que nem sempre será benéfica. Como assim nem sempre será benéfica? Às vezes essa simplificação talvez vai te dar um custo, né? Porque às vezes você ali, em todos aqueles impostos que eu falei, dependendo da sua atividade, às vezes você não tem obrigação de recolher, você não tem incidência de toda aquela carga tributária. Então, o seu contador vai ter que verificar que, se no seu caso, se o Simples Nacional fica melhor. Se você tiver o enquadramento, né, a incidência de todas aquelas modalidades tributárias, talvez o Simples fique mais barato. Agora, se o Simples Nacional não ficar mais barato, então veja, não é uma obrigação, é uma opção. Você pode aderir ao Simples Nacional ou não. Eu posso continuar fazendo lá o meu recolhimento da forma que eu fazia, porque eu não tenho incidência de todas aquelas modalidades tributárias. Eu não tenho todos aqueles fatos geradores. Então, para mim, o Simples Nacional não compensa. Então, não é uma obrigação de você aderir ao Simples, é uma possibilidade, é um benefício. Então, aquelas atividades empresariais, ainda que se enquadrem como ME ou como EPP, e que não queiram ou que não vale a pena financeiramente se enquadrarem ou fazerem a opção pelo Simples Nacional, elas podem continuar com a sua tributação normal. Regra geral, a gente sabe que o Simples Nacional acaba compensando. Em todas as atividades empresariais que eu participei e que foi possível fazer o recolhimento pelo Simples Nacional, assim o foi feito por facilitar. Eu anotei ali também, ó, que em certas atividades, como serviços de comunicação, assessoria de crédito, gestão de crédito, não mereceriam um tratamento tributário diferenciado, porquanto, em tese, teriam melhores condições que outros empresários de exercer a atividade. Então, esses aqui, eles também não estão obrigados a aderirem ao Simples Nacional. Eles podem estar fazendo o seu recolhimento da forma como melhor lhes entenderem. Então, esse é o regime tributário facilitado. Em vez de eu recolher todos aqueles impostos, eu recolho numa única guia chamada Simples Nacional. Tratamento diferenciado de ordem trabalhista, né? O que o direito do trabalho a gente vai conseguir facilitar para você se você for ME ou EPP? Aqui são algumas facilitações que algumas talvez vocês não conheçam na prática, mas eu listei todas elas para que não tenha que você consiga entender. Então, o primeiro deles, a fixação de quadro de trabalho em suas dependências. Então, lá no direito do trabalho, havia uma necessidade de fixar um quadro de trabalho nas empresas, na atividade empresarial, e que o Ministério do Trabalho fazia essa fiscalização. Se você for ME ou EPP, essa fixação está dispensada, não precisa colocar esse quadro de trabalho aí na parede da sua empresa. Então, essa é uma primeira facilitação para você ser ME ou EPP. Uma segunda, a anotação das férias dos empregados nos respectivos livros ou fichas de registro. Não é na carteira de trabalho que a lei está te dispensando. A lei está te dispensando se você for ME ou EPP, naquele livro próprio, que algumas empresas hoje tudo é digital, é o seu contador que faz, mas aqui eu conheço algumas empresas ainda que têm um livro físico, né? Então, você está dispensado de fazer aquela anotação de férias do empregado no livro próprio para isso, se você for ME ou EPP. Ah, mas por quê, Juliano? Porque é uma facilitação. Ah, mas eu nem acho isso importante. Então, mas eu listei todos os critérios de facilitação de ME ou de EPP. E dentro do direito do trabalho, o segundo critério de facilitação é esse, é a desobrigação de anotação de férias no livro próprio de registro de empregados. Na carteira do empregador trabalhador, você vai fazer anotação normal. Também é dispensado, aqui no critério trabalhista, o emprego de aprendizes, né? Então, a lei ali determina que determinadas empresas, a partir de um número X de funcionários, é obrigado a ter a contratação do aprendiz ou do menor aprendiz, fazer a matrícula dele. Se você for uma ME ou uma EPP, o legislador entendeu que isso aqui seria uma possibilidade, um benefício para você de estar dispensado de contratar um aprendiz para sua atividade empresarial. Então, se você for ME ou EPP, no critério trabalhista, é um benefício para você estar dispensado dessa contratação de aprendizes a ter aí no quadro da sua atividade empresarial.
Uma quarta benefício seria a posse do livro intitulado Inspeção do Trabalho. Tem um livro próprio, que era um livro de registro das inspeções feitas lá no ambiente de trabalho pelo Ministério do Trabalho. Esse livro, se você for uma ME ou uma EPP, você está dispensado de ter esse livro e ter que apresentar esse livro aí se houver uma fiscalização. E por quê? Porque você é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Então, é um benefício de ordem trabalhista. E o último deles é comunicar ao Ministério do Trabalho a concessão de férias coletivas. Então, se você for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, você precisa cumprir a legislação trabalhista lá no prazo mínimo para informar o empregado, mas você não precisa comunicar ao Ministério do Trabalho que vai conceder férias coletivas aos seus empregados. Então, esses aqui são benefícios de ordem trabalhista. Você vai dizer, Juliana, eu nem acho que isso aí seja tão importante. Algumas coisas são, gente, para quem está ali no dia a dia da atividade empresarial, algumas dispensas ali são importantes. Coloquei mais um fique sabendo aí na sequência. Processualmente, envolvendo ainda o direito do trabalho, permite-se que o empregador, ele sendo microempresa ou empresa de pequeno porte, que ele não compareça presencialmente, ou seja, pessoalmente, nas audiências da Justiça do Trabalho, podendo se fazer representar por meio de preposto, sem ser funcionário, sem ter qualquer vínculo aí com a empresa, desde que conheça os fatos ali envolvidos. Então, isso aqui eu coloquei como curiosidade. Você vai dizer, mas eu já vi juiz arrumando problema com isso. Veja, se o juiz estiver arrumando um problema específico com isso, a legislação é específica, entendeu? Então, poderá ser derrubado, poderá ser discutido. Eu acredito que hoje em dia, ninguém quer arrumar problema de ordem legal aí de cometer atos ou impedir algumas coisas que a lei permite, porque depois isso pode ser anulado. Eu não advogo no direito do trabalho, mas eu já participei de alguns processos trabalhistas e que essa questão do titular da atividade ter que comparecer na audiência, às vezes isso é complicado, né? Às vezes ele não trabalha, ele não está na mesma comarca que a ação foi ajuizada por uma questão de prestação de competência da prestação de serviço, e ele vai ter que se deslocar. Então, esse benefício, ele sendo empresa de pequeno porte ou microempresa, é um benefício positivo, viu? Digo isso porque realmente isso aqui é importante. Benefício de ordem previdenciária, né? Falamos do benefício de ordem tributária, de ordem trabalhista, e agora vamos falar um pouquinho de ordem previdenciária. Então, de ordem previdenciária, aqui a gente vai fazer uma ressalva. Por que a gente vai fazer uma ressalva? No próximo item, eu vou ter que explicar para vocês o que é o pequeno empresário, entendeu? Mas já antecipando, o pequeno empresário é aquele indivíduo que exerce uma atividade cujo faturamento bruto seja no máximo de 60 mil reais. Você vai dizer, nossa, outra classificação, fiquem tranquilos que é bem difícil você ter um enquadramento aí de uma atividade empresarial como um pequeno empresário, tá? Porque 60 mil reais bruto ano não é muita coisa. Mas existe atividades, né, que são pequenas, que os produtos têm pouco valor agregado e que o faturamento fica inferior a 60 mil reais ano. Se isso acontecer, a lei te chama de pequeno empresário. Veja, mas a gente não isso aqui é uma classificação dentro aqui de faturamento, dentro do direito tributário, e que a gente vai colocar isso aqui através da Lei Complementar 123, porque é importante. Então, no direito previdenciário, o que a Lei Complementar trouxe de benefício a quem é ME ou quem é EPP? Então, ela permite um recolhimento previdenciário diferenciado até o dia 31 de dezembro do segundo ano subsequente da sua formalização. Então, formalizei a minha atividade empresarial hoje é dia 8 de abril de 2020, então até 31 de 12 do segundo ano de formalização, então 31 de 12 de 2021 até 31 de 12 de 2022. O que eu poderei fazer de forma diferenciada quanto ME ou como EPP? Regra geral, gente, o recolhimento previdenciário é em torno de 20%
20% do valor estipulado como mínimo ali. Esse é o percentual de recolhimento previdenciário que a regra geral da Previdência diz. Se você for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, e dentro desse enquadramento, você ainda conseguir faturar até 60 mil reais, a gente vai te chamar de pequeno empresário. Então, se você for um pequeno empresário, o que a Lei Complementar 123 vai trazer para você? Vai te trazer a possibilidade de fazer um recolhimento menor do que os 20%. Como assim um recolhimento menor? Então, se você for conseguir se enquadrar um pequeno empresário, que é aquele que fatura no máximo 60 mil reais ano, veja, é uma subclasse da subclasse. Então, em vez de você recolher 20% do valor mínimo estipulado pela Previdência como regra geral, ele te permite, através da Lei Complementar 123, o recolhimento de apenas 11%. Agora, vou fazer uma ressalva. Esse recolhimento de 11% é para fins de manutenção de qualidade do segurado. Então, você consegue manter a sua qualidade como segurado recolhendo 11%. Agora, se você estiver em vias de contar esse tempo como tempo de serviço para aposentadoria, aí você vai estar descoberto. Então, o INSS, a lei complementar, não conseguiu fazer com que o INSS conte esse tempo que você está recolhendo como 11% através desse benefício de ser pequeno empresário como tempo de serviço. A gente achei um pouco mais complexo de entender, sim. Então vamos lá, vamos começar de novo. No tratamento previdenciário, não contarão. Mas por que a lei complementar trouxe esse benefício? O benefício é você recolher um valor menor para você conseguir se manter como beneficiário do INSS. Auxílio doença, morte, auxílio acidente. Então, eu mantenho a minha qualidade segurado recolhendo 11%. Mas para fins de aposentadoria, eu não poderei contar esse tempo como tempo de serviço, porque eu estou recolhendo menos. Ah, pera lá, Juliano, mas eu quero contar esse tempo de serviço sim, mas eu vou contar esse tempo no momento mais para frente. Eu volto e faço o recolhimento dos 9% que ficou faltando, gente. Então, isso aqui é um subterfúgio para o pequeno empresário em um determinado período. Eu acredito que se o pequeno empresário ele tem um pouco de responsabilidade social com relação a isso, ele não vai fazer esse recolhimento por muito tempo, ou pelo menos somente durante o tempo que ele necessitar, em cima desses 11%. Por quê? Ele vai manter a sua qualidade segurado, mas esse tempo não vai contar para fins de aposentadoria. Tudo bem que agora, com toda essa mudança previdenciária, né, com essa questão de pontos, que o homem acho que tem que atingir entre idade e tempo de contribuição 95 pontos, ficou mais difícil. Então, em determinadas situações aí, se a pessoa começar essa atividade de contribuição muito tardia e ele for o pequeno empresário, às vezes ele já sabe que ele não vai se aposentar por tempo de contribuição. Eu, particularmente, acho que não é aconselhável os 11%, mas vocês entendem que isso aqui é um benefício que a lei complementar trouxe para o pequeno empresário num determinado período de tempo. Nesse período de pandemia e do coronavírus, concordem comigo que ele poder recolher 9% a menos talvez faça a diferença para ele? Ah, mas e depois? Depois vai passar essa pandemia. Isso, exatamente isso. Ele pode fazer esse recolhimento diferenciado de 11% por ser um benefício aqui da LC 123/2006, se ele for pequeno empresário, só que esse tempo não vai contar para fins de aposentadoria. Mas ele pode voltar depois e recolher? Pode. Nesse momento de coronavírus que a gente está vivendo, essa aqui é um belo benefício para aqueles que se enquadram como pequeno empresário. Então, eu estou sem faturamento, estou com faturamento que vai dar menos que 60 bruto o ano. Eu vou fazer o meu recolhimento em 11%, porque eu não estou ganhando nada, meu comércio está fechado, né? E no momento seguinte, quando eu voltar com faturamento normal, eu volto e recolho esses 9%. Então, vejam que esse benefício da lei complementar, no momento, ele é bem aplicável, bem pertinente. Não recomendo, porque não vai contar tempo de serviço, mas é um benefício, é uma situação que fica a seu critério. Se você quiser, e houver o enquadramento, bem dito isso, então você poderá
se valer. Eu até acredito que por medidas aí do governo federal, ele deve ter feito uma suspensão que não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é a Lei Complementar 126/2006, que não tem nada a ver com o coronavírus. Então, esse benefício, enquanto não houver a revogação, ele vai persistir. Combinado? Quanto às licitações, né? Como é que é o regime diferenciado da microempresa, da empresa de pequeno porte, quanto a licitações? Aqui eu não quis me delongar muito nesse assunto, porque as licitações eu acho que você trabalha lá dentro do direito administrativo, né? Então aqui eu preciso mostrar apenas quais são os benefícios de você ser ME ou EPP no caso de licitações. Então, no caso de licitações, se você é uma microempresa ou empresa de pequeno porte, o artigo 42 da Lei Complementar diz o seguinte, que você poderá participar de todas as licitações dos certames sem ter que apresentar a documentação previamente. O que é isso? Isso é um grande benefício. Por que é um grande benefício? Se eu sou uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte e quero participar de uma licitação, então eu não preciso ficar arrumando toda a documentação, não sei se alguém já teve a curiosidade, ou já estudaram, ou sabem como é complexo esse processo de licitação. Eu tenho duas amigas que são proprietárias de uma empresa de assessoria de licitação, elas trabalham só com isso. Ah, ela trabalha com isso. Então, você sabe o quanto é complicado, Pamela. Então, nesse critério de licitação, a lei complementar veio e trouxe um benefício para as MEs ou para as EPPs. Então, permite que elas participem de uma licitação sem a apresentação previamente dos documentos. Ah, ela ganhou, o preço dela foi melhor. Então, ela vai ter 5 dias para apresentar, 5 dias úteis para apresentar a documentação. Apresentei a documentação e tem pendência aqui nessa documentação. É possível a prorrogação por mais 5 dias úteis. Então, esse é um benefício que não tem nada a ver lá com a lei de licitações, é um benefício da Lei Complementar 123/2006 com relação às microempresas e empresas de pequeno porte. Você que trabalha com isso, Pamela, você vai ver que vai ter inúmeras outras particularidades e benefícios referentes à lei de licitação, ou em determinados editais, em determinados órgãos públicos. Esse benefício, eu estou apontando ele com relação à Lei Complementar 123/2006. Então, eu sou uma microempresa, sou uma empresa de pequeno porte, eu tenho esse direito de participar aí de uma licitação, de um certame, sem ter que apresentar essa documentação previamente, porque a Lei Complementar me permite isso. Tenho certeza que tem outras particularidades, outras restrições aí dentro da lei de licitações, dentro aí das prefeituras, dentro dos estados. Esse aqui é um benefício, regra geral, possível se você for ME ou EPP. Um outro critério, um outro benefício, tem cotas para ME e EPP também? Então, isso aí, eu já vi essa discussão. Me parece que determinados órgãos públicos tem uma parte que é obrigado eu nem coloquei aqui no slide, mas quando a gente tem um interesse público, órgão público envolvendo e comprando por meio de licitação, salvo engano, em determinados valores, é obrigatório ter uma parte dispensada a ME ou EPP. Eu digo isso porque eu tenho conheço uma empresa grande aqui da cidade, num segmento específico. Olha, o Rui vai entrar agora. Conheço o dono, um dos sócios de uma empresa grande, um determinado... aí tem sim, exatamente. Eu conheço um dos donos de uma empresa grande num segmento aqui da cidade, que é quase só ela que vende aquele determinado produto. E numa das licitações ali da UEM, foi separado, foi destinado uma parte da licitação exclusiva a ME ou EPP. E, evidentemente, que eles, como sendo uma grande empresa, eles ficaram excluídos, né? Eles não eram ME e EPP com relação à empresa que ele é sócio, mas ele tinha, né? Ele tinha uma outra, não ele que não era titular, né? Senão já estaria ali dentro dos impedimentos. Mas ele tinha uma outra pessoa jurídica que se enquadrava como ME, como EPP, e que ele pôde participar daquela licitação, inclusive ele ganhou. E daí ele estava todo indignado, porque no critério como ME, como EPP, muda toda a conversa. Os preços mudam, a coisa é mais simplificada. Então, digamos assim, é justamente para facilitar, para implementar, para fazer com que essas empresas, que esse enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, professor, mais a vantagem seria não fazer... Espera lá, deixa eu ver que sumiu aqui a pergunta.
mas a vantagem seria não fazer esse trâmite completo de documento? Sim, seria na verdade, o que a Pamela colocou e o que não me lembro quem perguntou aqui para frente, são uma dupla vantagem. A primeira é você não ter todo esse trâmite de documento a princípio, e a segunda é você ter uma parte da licitação de quando envolve o órgão público, né? Porque na licitação entre uma empresa privada, eu não posso obrigar o privado a separar uma parte para ME ou para EPP. Agora, nos órgãos públicos, eu posso determinar isso sim, porque é interesse público, é interesse a gente movimentar a economia. Segundo a lei complementar, você tem 5 dias úteis para arrumar esse documento. Entendeu? E daí eu nem quis, porque não é o objeto aqui da discussão da aula, mas por isso que eu pedi para vocês lerem o capítulo 39, você vai ver que o Marlon Tomazetti, ele trata, acho que em 2 páginas, essa conversa, essa discussão de documentos, de critérios de empate, critério de desempate, então, que existe uma diferença de percentual ali do menor preço em 10%, se a segunda empresa for ME ou EPP, então, tudo isso são situações envolvendo as licitações dos direitos administrativos. Eu não quis aprofundar aqui essa discussão do direito administrativo, porque eu estou trazendo essa questão da licitação, ali, ó, tem muitas regras, exatamente. Essa discussão da licitação, eu trouxe apenas 2 tópicos para vocês verem que, na lei complementar, ela lembrou e trouxe aqui alguns benefícios a ME e o EPP. Que os 2 que eu anotei, veja, tem mais, mas os 2 que eu anotei era a possibilidade de você participar das licitações sem ter que apresentar os documentos previamente, e o segundo, que está lá no artigo 44 da Lei Complementar 123 de 2006, o critério de desempate, que se a gente tiver um empate ali entre valores, até, salvo engano, a Pamela pode até me confirmar isso, que salvo engano, tiver um empate ali entre 2 empresas, em sendo uma ME e a outra não sendo ME ou não sendo EPP, será considerado a vencedora a ME ou a EPP. O Marlon fala ali num critério ali de 10% de diferença, né, para mais ou para menos. Isso é um benefício. Por isso que eu não quis acabar me aprofundando muito nessa discussão das licitações, porque daí a gente teria muito mais coisa para falar e daria até para fazer, mas se ganha de porte não melhora o valor. Que daí mas veja, se a licitação não for voltada a ME e EPP, né? Se for na parte ali de cotas da ME ou da EPP, a gente não vai ter essa discussão. Se ela está dizendo que se ganha a empresa de grande porte, entendeu? Vai ter que melhorar o valor, não é isso? Salvo engano, é isso. Será melhorado o valor, porque nessa faixa de 10% de diferença do preço da empresa de grande porte para o meu preço, que sou ME ou EPP, então, pera lá, ou ela melhora o preço, ou a gente vai dar a possibilidade aqui da ME ou da EPP ser a vencedora do certame. Então, isso é um critério de benefício do ME ou do EPP. Se depois vocês quiserem que a gente discuta um pouco mais a fundo essa questão da licitação, só sinalizem para mim, que daí a gente faz uma separação, fazemos um fórum, por exemplo, que inclusive eu fiz um fórum lá perguntando o negócio da igreja para vocês, ninguém me respondeu, né? Se igreja era atividade empresarial. Está lá no Moodle, ninguém entrou. Entre lá, coloca o seu comentário. Eu criei um fórum. Já participaram de fórum? Fórum você entra lá e discute, vai lá e coloca o que você acha, o seu embasamento doutrinário, e todo mundo vai colocando, e depois o professor encerra o fórum. Eu coloquei, ninguém entrou, entendeu? Então, entrem lá que eu quero discutir com vocês a questão da igreja, que alguém me perguntou se igreja era atividade empresarial. E era na aula online eu expliquei que não se enquadrava na questão de fatores de produção e não sei o que lá. E depois eu fui olhar com mais calma, me lembrei que tem algumas diferenciações, alguns enquadramentos, alguns dispositivos legais específicos para a igreja. Então, quero discutir isso com vocês lá por meio de um fórum, que dá para a gente aprender bastante. Então, 3.4, critério das licitações, não aprofundamos muito, mas trouxe 2 benefícios. 3.5, juizado especial civil. Então, qual é a possibilidade? A lei complementar permitiu o acesso das MEs e das EPPs em demandarem, em ajuizarem, serem autores das ações no juizado especial civil. Você vai dizer assim, mas Juliano,
Eu não acho que seja tão importante assim uma ME, uma EPP, ser possibilitada entrar como autora com ações no juizado. Olha, gente, vocês sabem que a minha especialização lá do meu escritório, né, minha linha de concentração, é no juizado. Então, ainda que eu preste serviço a outras empresas, a outros empresários, uma série de coisas, mas eu acabo advogando 95% das minhas ações são no juizado. Meu escritório fica do lado do juizado. Então, o que acontece? Para a microempresa, a empresa de pequeno porte, ela poder ser autora de ações no juizado é um belo benefício. Sabe por quê? Ela não paga custas, né? Que lá no judiciário você não consegue entrar com a ação sem pagar custas. Ali, querendo ou não, um processo, salvo as exceções, um processo dura no máximo um ano e meio, né? Pensando aí em recurso e tudo mais. E lá na justiça comum, não, a coisa é muito mais complexa, entre custos e uma série de coisas. Então, é um benefício, sim, o ME e o EPP poder participar aí no Juizado Especial Civil de pequenas causas. Depois disso aqui, para quem for fazer o eixo lá de direito consumidor, a gente vai conversar bastante sobre isso. Mas isso aqui, ó, já é um benefício apresentado pela LC 123 de 2006. 3.6. Eu acho que, em razão do adiantar do horário, eu acho que a gente só vai chegar até o item 3.6. Deixa eu ver o outro. O outro é pequeno empresário. Embora eu já tenha explicado, então eu acho que a gente vai acabar não terminando essa aula hoje. Mas assim, vamos mais o item 3.6 para a gente não fragmentar a matéria no meio. O item 3.6 é o tratamento diferenciado ao que se refere, tratamento comercial, né, a atividade empresarial ali do ME e do EPP. Então, coloquei um travessão e coloquei assim, ó, no registro, ou seja, naquele registro de atos constitutivos, alterações, extinções, que são aquelas baixas contratuais ou mudanças que são feitas ao longo da atividade empresarial. Nos 3 âmbitos do governo, quando eu estou dizendo os 3 âmbitos do governo, eu estou pensando no município, estado e união. Essas alterações, esses registros, né, poderá ocorrer sem a regularidade tributária, previdenciária ou trabalhista. Ou seja, se eu sou ME ou EPP e preciso fazer o registro ali de uma alteração contratual, de uma baixa ou de uma mudança ali do quadro societário, por exemplo, tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito federal, eu posso fazer esse registro sem ter que apresentar CND. O que é CND? Certidão negativa de débito, tributário, previdenciário e trabalhista. Esse é um belo benefício para as MEs ou para a EPP. Eu consigo fazer a alteração que eu quero sem ter que apresentar a certidão negativa. Agora, cuidado com uma coisa, não quer dizer que eu consigo fazer a alteração e o cara que eu estou tirando está se desobrigando ali da obrigação tributária, ou previdenciária ou trabalhista, gente. Esses 3 ramos de direito, vocês sabem que tem responsabilidade diferente ali quanto ao fato gerador e quanto a quem era o titular da atividade empresarial naquele determinado período. Então, não quer dizer nada, não quer dizer que eu tirei tirei a Pâmela ali da empresa, por exemplo, agora, e nós somos devedores ali da Previdência Social e temos ações trabalhistas, não quer dizer que eu tirei ela se livrou do problema. Se ela participava do quadro societário durante aquele período, ela vai responder, sim, no direito tributário, no direito previdenciário e no direito trabalhista. Então, vejam que a Lei Complementar 123 apenas permite você fazer a alteração. Não quer dizer que você está se excluindo de responsabilidades, tá? Anotem bem isso e não confundam, porque isso aí, numa questão objetiva, dá para pegar você de calça curta. Aí eu sigo ali anotando, entendeu? Inclusive é o artigo 9º, parágrafo 5º da LC, 123 de 2006, que no caso da solicitação de baixa, não quero encerrar a minha atividade empresarial. A lei complementar me permite eu fazer esse encerramento e me colocar aqui como responsabilidade solidária. Como assim responsabilidade solidária? Se você fizer um encerramento, eu quero baixar uma atividade empresarial, eu posso baixar ela? Eu posso. Só que toda a responsabilidade solidária dela, de todas as ordens, será atribuída aqui ao titular ou aos sócios. Eu não anotei aqui, mas o Marlon Tomazetti, ele até propõe uma discussão e entende que esse artigo seria até inconstitucional, porque ele entende que isso aqui estaria passando a dívida da pessoa do devedor.
eu acredito que é uma discussão interessante, mas que na prática isso aqui você teria que discutir por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade no caso concreto. Por que eu digo isso? Porque isso aqui foi colocado na lei complementar como sendo um benefício, né? Ainda que de ordem comercial. Por que um benefício? Eu posso baixar a empresa, mas essa baixa vai trazer aqui a responsabilidade do titular ou do sócio de todas as ordens. Ah, Juliano, mas tributariamente você já era responsável, previdenciariamente também, e trabalhista você também já era. Então, mas a gente tem outras responsabilidades, né? Nós temos responsabilidade de âmbito civil e outras coisas, né? Então, essa possibilidade, esse benefício, ele existe. Eu sou empresário individual, sou titular de Meirelli e já participei ali de outras sociedades. E quando, veja, não está no mesmo período, tá? Quando eu abri o meu empresário individual, eu tive o meu enquadramento como microempresa, então faturamento bruto anual até 360 mil reais. Hoje essa microempresa ela está paralisada. E quando eu parei, essa microempresa do setor lá de caminhões, quando eu tive transportadora, que foi, na verdade, na época, eu já tinha me retirado da antiga sociedade limitada, mas eu ainda era dono, mas não como sócio, então eu consegui o benefício aí do ME também, porque eu não tinha a mesma titularidade. Você vai dizer, nossa, então você conseguiu burlar a lei. De certa forma, meu contador conseguiu burlar a lei, mas hoje eu já não consigo mais esse benefício. Por que eu já não consigo mais esse benefício? Porque eu já tenho ali o benefício na Eireli. Que no meu caso ali, eu fico dentro da faixa de tributária, porque é uma administradora de bens, então nem tem ali o que a gente está pensando em administradores de bens é recebendo aluguéis, quer dizer, e eu também não tenho tantos imóveis assim para fugir ali da zona de corte. Mas voltando ali, quando eu era empresário, eu sou ainda, mas a minha empresa está suspensa, com as atividades suspensas. Quando eu fui na Receita Federal para pedir a baixa da minha empresa, eu fui pessoalmente, eu não quis contratar o contador. E o que acontece? Apareceu ali uma dívida previdenciária na época, valor originário, acho que era de R$ 1.800, que eram três guias GPS, que eu acho que eu não paguei na época, sei lá por que eu não paguei, e que já estavam no valor de 4 mil e poucos reais. E o auditor lá que me atendeu disse, seu Juliano, se o senhor quiser fazer a baixa da empresa, não tem problema nenhum. A gente faz a baixa aqui, mas a gente vai colocar a dívida no seu CPF. Você é devedor solidário. Eu acredito que ele estava se embasando aqui até na lei complementar. Mas o que eu fiz? Falei, não. Então, faz o parcelamento aí para mim, né? Não tinha valor mínimo de parcela, se não me engano, eu parcelei em 6 vezes os 4 mil e poucos reais. E depois que eu fiz o pagamento, então hoje a minha empresa, lá no CNPJ, não tem dívida nenhuma, de ordem nenhuma. No entanto, que no ano passado, quando eu fui fazer a compra de um veículo, o ME ele tinha um desconto eu consegui 19% de desconto na compra de um veículo novo se eu fosse microempresa. Daí eu tive que fazer a compra nesse CNPJ. E comprei sem problema nenhum. Ah, mas sua empresa está suspensa. A fábrica não me pedia faturamento. Ela me pedia apenas o critério de ser ME. Então, consegui fazer a compra do veículo que eu queria com faturado direto da fábrica para microempresa com desconto de 19%. É bastante coisa, gente. Deu um desconto lá na época, como era um veículo de valor maior, deu acho que quase 40, quase 50 mil de desconto. Valia bem a pena. Então, isso aqui é um benefício. Outro benefício, entendeu? Se você for de âmbito comercial, se você for ME ou EPP, nós temos algumas situações que eles exigem a certidão de inexistência de condenação criminal. Não é condenação criminal que você matou alguém, tá? Pelo amor de Deus. É condenação criminal pensando ali em crimes falimentares. Então, nesse critério, em algumas situações que é exigida essa certidão de que você não tem condenação penal de ordem empresarial, é dispensada essa certidão se você for ME ou EPP. Ah, mas por que, Juliano? Porque a lei complementar quer ajudar, quer facilitar essas empresas que são ME ou EPP. Próxima benefício comercial. Fica dispensado o vício do advogado nos atos constitutivos e nas demais averbações ou alterações feitas ali na junta comercial.
isso aí é um benefício para ME ou EPP. Então, o advogado não precisa mais estar assinando junto ali com os titulares, com os sócios da atividade empresarial. Um outro benefício de ordem comercial é a dispensa de assembleias e publicações em órgãos públicos de qualquer ato societário. Isso talvez esteja um pouquinho mais longe da atividade de vocês, mas as empresas que não são microempresas e não são empresas de pequeno porte, elas são obrigadas por lei a fazer pelo menos uma assembleia anual de prestação de contas, de aprovação de contas. Elas têm obrigação de fazer a publicação em órgãos oficiais em determinadas atos ou determinadas decisões que a empresa ou que a sociedade possa vir tomar. Se você for ME ou EPP, você está dispensado dessa obrigação das assembleias ordinárias, pelo menos uma vez ao ano, e das publicações, que em alguns casos são obrigatórios. É mais um benefício de ordem comercial. E, no caso ali de protesto de títulos envolvendo a MEPP, embora agora foi editada salvo me engano, uma outra lei, né, que até preciso pegar isso, que beneficia de ordem geral várias atividades empresariais, a questão aí dos emolumentos e de títulos de protesto, né? Mas aqui a lei complementar já trazia isso aqui como benefício ao ME ou EPP. Se você fosse ME ou EPP, você podia solicitar a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e taxas ali no caso da necessidade de fazer-se um protesto de título. Hoje tem uma outra lei que parece que beneficia a classe de maneira geral, mas a lei complementar já tratava disso com relação à ME e com relação à EPP. Eu vou falar só o Fique Sabendo, porque já são 11h31, né? Senão depois, coitado de quem vai assistir nossa aula, vai achar que está cansativo demais. A lei complementar, ela trata lá no artigo 72 que as empresas que se enquadram, que querem fazer um enquadramento como ME ou como EPP, elas ficam dispensadas de colocar a atividade, ou seja, ela colocar qual é o seu ramo de trabalho, transportes, alimentação, educação, no nome empresarial, conforme disposto no artigo 1158 do Código Civil. A gente ainda vai tratar daqui umas 3 ou 4 aulas sobre nome empresarial. E quando eu falar de nome empresarial, eu estou dizendo, e até no empresário individual, na Ireli, eu sempre vou colocar o ramo. Por quê? Porque eu prefiro trabalhar da forma que eu considero a forma completa, a forma clássica. Mas aqui, em sendo ME ou em sendo EPP, existe a possibilidade de você, com base aqui na lei complementar no artigo 72, existe a possibilidade de você não colocar o seu ramo de atividade no nome empresarial, mesmo tendo uma obrigação ali no Código Civil. Aí você vai dizer, mas o que é mais específico, o Código Civil ou a lei complementar? A lei complementar, né, gente? Porque o Código Civil vai tratar do nome empresarial de maneira geral, e a lei complementar está tratando de forma específica a ME e as empresas de pequeno porte. Eu acho que é oportuno a gente parar a aula por aqui, porque, na verdade, não falta muita coisa, mas eu não vou correr, né? Não vou voar, a gente está com tempo aí de sobra, com tranquilidade. Então, acredito eu que na quarta-feira que vem, a gente pode retomar a conversa aqui dessa aula e dar seguimento falando de pequeno empresário, embora eu já tenha até explicado, mas a gente retoma. Aí nós vamos falar do MEI, entendeu? Que daí eu tenho uma longa história para contar para vocês, bem interessante. E depois a gente vai falar que eu não tratava isso aqui nos anos anteriores, mas eu achei que é importante tratar, hein? Do investidor anjo, né? A gente escuta falar, mas de forma empresarial, eu pretendo tratar disso lá na disciplina do direito dos negócios, mas eu acho que aqui, como já tinha ali no artigo Tomás Neto, já tratava isso aqui dentro das ME, das empresas de pequeno porte, eu já vou tratar isso com vocês também. Combinado? Podemos deixar as dúvidas para a próxima aula? Quero desejar para vocês uma boa sexta-feira santa, né? Um bom domingo, um sábado de aleluia, um bom domingo de Páscoa, feliz Páscoa para vocês. Espero que vocês continuem, mantenham a quarentena, que é para o bem de vocês mesmos. Eu vou acabar passando, né, aqui em casa mesmo, porque eu estou de quarentena, eu não vou lá visitar minha família. Acho que não me lembro, mas acho que é a primeira vez que eu não vou ver a minha família na Páscoa, que eu entendo que é um
feriado religioso, e que a gente acaba, né, as famílias acabam se reunindo, então, mas esse ano vai ser diferente em razão do coronavírus. Então, queria desejar para vocês uma feliz Páscoa, uma boa sexta-feira, que vocês façam ali a leitura do capítulo assim que possível. Eu vou postar essa aula que vai, já, né, que eu gravei ela, tanto ali no celular quanto aqui no Google Meet, vou postar para vocês, e na quarta-feira a gente retoma a conversa ali, podemos até falar mais um pouquinho aqui dessa classificação geral, mas a gente vai começar em pequeno empresário. Combinado? Feliz Páscoa para vocês, mantenham a quarentena, mantenham a saúde mental. Estamos aqui à disposição de vocês. Se vocês precisarem de mim para alguma coisa, para uma conversa, ainda que não seja de ordem jurídica, de ordem acadêmica, pode mandar ali no meu WhatsApp, no meu e-mail, que eu respondo vocês. Querendo ou não, eu estou fazendo trabalho em home office e acabo ficando disponível quase que, não vou dizer 24 horas, porque eu durmo também, mas eu, desde sábado para cá, estou ficando manhã, tarde e noite praticamente online. Então, feliz Páscoa, e me coloco à disposição de vocês, e entrem lá no fórum que eu coloquei com relação a essa igreja, façam uma pesquisa também antes, né? Não vão lá falando tanta abobrinha, que a gente, salvo engano, o fórum eu vou finalizar ele hoje, mas dá em tempo ainda para vocês ir lá conversarem, tá bom? E feliz Páscoa para vocês, tudo de bom, e vamos nos unir nesse período de quarentena, que logo tudo isso vai passar, e a gente, nós vamos estar presencialmente com vocês, entendeu? Eu estou com saudade das aulas presenciais, embora é até legal essa modalidade à distância, mas eu gosto da sala de aula, vocês sabem que eu dou aula, porque realmente eu gosto desse contato com o aluno, eu gosto da matéria, eu gosto do que eu faço. Feliz Páscoa e até mais. Combinado? Hello.